E fazendo ensinamentos bíblicos, eu vou fazer o ensinamento do livro de Atos. Bom, para começar a fazer o ensinamento de Atos, já separei até uma leitura, um capítulo, né, um prefácio. Seria o nome de Atos, seria um prefácio, que a gente coloca o nome de prefácio e lê livro, mas como que porque às vezes alguém pode chamar, prefácio é uma conjuntura de livros, mas como, se vocês observar, os estudiosos, até escritores, né? A livro de Atos, você vai, quando você abre o livro de Atos, tem vários o quê? Narrativa, até história, dá para até escrever um livro, às vezes, por uma narrativa. Então, ali já se faz prefácio 9, já pode pegar o prefácio 9, alguém pode escrever até um livro. Porque se contar o livro de Atos, dentro do livro de Atos, se encontra várias histórias dentro do livro de Atos. Então, só o livro de Atos, quando você começa a ler, bom, o livro de Atos é de 1 a 28, então eu dividindo as partes, eu fiz a leitura de 1 a 14 e vou fazer um ensinamento daquilo que eu li de 1 a 14 para vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Bom, o que foi o livro de Atos, né? O que seria essa palavra Atos? Atos seria o Atos do apostolados dos italianos mesmo, né? Seria os reis e os príncipes e o próprio concílio da Itália. Por quê? Porque a Itália tinha feito ali um castelo e a Itália estava toda ali, a maioria dos muitos italianos estavam ali. E eles deixaram alguns governadores na Itália e ouvia falar que Jesus, esse movimento que estava acontecendo ali, chamou a atenção e todos estavam ali, porque Jesus seria o quê? Filho de Deus. Então era uma coisa, para os reis, era tudo que eles podiam esperar, era Jesus, filho de Deus, tanto a estrela da manhã, já tinha o nome Joana, filha de Deus, e o próprio Deus que todo mundo orava, porque de tanto amar Deus, queria ver a face de Deus, queria estar com Deus, queria que Deus mostrar o trabalho que eles fazem em nome de Deus, que é a coisa mais linda. Quem é arqueólogo, vê as histórias de templos, ver as histórias de casas até, de monumento, de igreja contemporânea, de castelo, é a coisa mais deslumbrante que nossos olhos ou alguém pode admirar. Isso já era aqui. E hoje, muitos, quando a gente vai, viaja pelos muitos lugares, tanto que Roma é um lugar que as pessoas viajam muito para Roma, é tudo também muito equivalente a um velo alto, né? Lá se predomina o euro e o dólar também. Então, as arquiteturas, aquelas coisas lindas, pela beleza também, que é como a gente fala aqui, do teatro dos italianos também. Bom, o Atos, praticamente quem escreveu foi os príncipes, porque ali os italianos tinham maneira de concorrência. Eu acho que era uma forma de disciplina, porque existia o concílio dos governos dos italianos e aquele queria o melhor que governaria. Então César, entre o concílio dos governantes, era o melhor, ele governava Roma. Ele era o rei de Roma. E assim, os príncipes também estavam todo querendo concorrer, porque todos eles queriam ser o quê? O sonho dos príncipes é ser o quê? Princesa, rei ou rainha de Roma. Então, eles estavam todos ali aprendendo mesmo, como ele estava com todas as pessoas, até os profetas de templo, eles estavam todos ali fazendo tipo a hermenêutica eclesiástica da ponderação do espírito para a conjuntura dos reis, e aí sim os reis proferiam justiça para as igrejas. E muitos pastores liderança de eclesiástico podem estar me ouvindo, então. Primeiro, a moção de Deus, tudo antigamente vinha para os reinos. Depois eles passavam para a igreja de Eclesiastes e assim para os negócios também. Porque quem lê de 1 a 14 vai saber que os governantes, principalmente da Itália, não deixava que ninguém montasse empresa de alimentos, não. Não mesmo. Era o próprio governo italiano que tinha a manuseio de todos os alimentos,
Eles podiam até construir mercado, mas os alimentos mesmo era todo do governo da Itália. E isso se expande por alguns países têm essa coisa predominante. O Brasil tem, mas ainda tem muitos produtores de outros países aqui no Brasil, mas aqui no Brasil também tem também. Bom, o livro de Atos vai falar sobre a normativa de eclesiástica e de hermenêutica também. Porque, como eu falei, os reis preparavam as coisas primeiro para os reinos, para eles proferir justiça da melhor forma possível, do melhor aquilo que eles podiam aprender. Tanto que eles gastavam muita fortuna mesmo, né? Imagina para estar ali em Israel, que era tudo muito caro. E a gente vai lembrar da história de Ruth, né? Porque chamava que ela não tinha um castelo e ela, com sua beleza, conseguiu casar com Boaz e construir um castelo lá em Israel, com uma mulher rica. Então, muitas pessoas queriam fortuna, riqueza, estavam ali em Israel. E claro que se chama a atenção dos reis, das rainhas, dos reinados naquela época. Tinha monarquia, a monarquia era predominante mesmo. Bom, eu vou fazer a leitura em cima, claro, do homem maravilhoso que é o apostolado de Saulo, né? Mas antes de eu vou fazer também uma ressalva sobre o que é Antioquia, né? Porque as pessoas botam Antioquia como se a Antioquia fosse italiana. Não, Antioquia era a sigla que os judeus usavam como referência, como um grupo, se tivesse Antioquia, ele estivesse firme, tinha que estar com os judeus, tinha que ser fiel aos judeus. Aí se referência à fé, seria referência à Al-Qaeda, porque os judeus não largam a Al-Qaeda de jeito nenhum, tampouco o Hezbollah. Então, Antioquia era o prefácio dos judeus para a normatização até de prefácios com Deus, de coisas com Deus legalizado, averbazado, e para que se não pudesse fugir das regras. Então, Antioquia foi os judeus que criaram Antioquia, tanto para falar do Senhor maravilhoso Estevão, a revelativa do Espírito Santo, das visões. Porque ele vai dizer que os jovens tinham visões e os velhos tinham sonho. Eu já tive visões, então essa é uma coisa narrativa que nós seremos jovens para todo sempre. E velho, ninguém quer ser velho, né? Não, nem aqui no Novo Testamento. Então, todos eles ali reunidos, querendo ser jovem, a plenitude da juventude, todos eles, muitos deles tiveram visões realmente. Porque também de 1 a 14 a falar sobre o batismo. E os italianos começaram a batizar. Os príncipes ali, em média, tinham a faixa de 14 a 16 anos. Eles, só eles mesmo, entre os italianos mesmo, lá, com a piscina que tinha lá em Herodes, eles começaram a se batizar assim, e eles começaram a batizar com o Espírito Santo. Foi assim que eles aprenderam com os profetas. Os profetas batizavam com o Espírito Santo para ter revelativa de Deus. Então, os italianos começaram a se batizar isso, tanto os italianos, tanto Gaza, tanto Damasco, tanto o povo judeu já tinha essa prática de batismo com o Espírito Santo. Né? Faz uma água, começa a pedir a Deus força do Espírito Santo para ser batizado com o Espírito Santo. E ali já teve a mudança aqui de Roma, dos italianos se batizar entre os seus 15 e 16 anos, foi mais ou menos os príncipes, súditos, os nobres, começaram a batizar entre eles mesmos e batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então houve essa revelativa também aqui no livro de Atos, né? Então eles começaram a ter, a partir disso eles começaram a ter sonhos, visões e se reunir também. Bom, eu vou ler aqui, o prefácio 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Bom, e Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu o sumo sacerdote e pediu as cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguma daquelas seitas, quer por homem, quer por mulher, ou conduzisse presos a Jerusalém. Ali os judeus já tinham declarado assim que Saulo seria um grande pregador para as sinagogas, que o amaria, que era costume dos reis, que amaria a pessoa, que amaria Saulo com todo o seu amor. Os judeus já estavam falando assim que Saulo era um homem maravilhoso, um príncipe maravilhoso. Bom, e aqui também eu vou ler, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Bom, a primeira discípula também
era também judeu, Tabita, escolhida por Cabu, por eles, qual era a melhor mulher. Ele falou, não, Tabita. Tabita ficou com a gente lá em Nive e ela dançou e tudo. Nós vimos que o mal que tinha lá em Nive, então foi uma descendente de judeu, Tabita, foi ela escolhida para a primeira discípula, uma mulher. Então, isso também para nós que somos mulheres, saber que tem discípulo e discípulos. Dali fizeram mais, né? Tinha que ser as melhores mesmo, capaz de amar Jesus, amar Deus, amar o Espírito Santo e ser fiel também. Não podia trair de forma nenhuma. Bom, a conversão que muitos pastores contam, a minha prova até quando eu fiz a PEC foi sobre Antioquia, foi sobre a conversão do apóstolo Paulo mesmo, que seria depois, o nome dele seria Saulo Melo, depois chamaram ele de apóstolo Paulo, por vários assuntos e abreviações. Porque César era o dono da cônsul, tem a cônsul, refrigeração cônsul, que tem no Brasil, tem em vários países, então. Era do pai da família do apóstolo Saulo Melo, que é os frises, geladeira, cônsul. Já tinha existido, já isso se expandiu pela terra, né? Bom, então a passagem realmente de Atos que fala revelativa do Espírito Santo, que eles tiveram o quê? A relativa do Espírito Santo à medida do batismo, eles se reuniam também aos sábados, tanto com os judeus. Por quê? Para reuniões, para oferecer, porque lá estavam lá naquele assunto espiritual muito grande e eles se reuniam sim no sábado na sinagoga para poder fazer os prefácios, leis, o que seria esse batismo com o Espírito Santo. E por que, como é que seria essa normativa, isso, então, por que eles se reuniam no sábado? A questão de normativa, não a questão de curar. Tudo bem que a gente é curado também, né? Isso foi uma conjuntura. Mas porque eles estavam fazendo a conjuntura de hermenêutica, né, e a eclesiástica para profetas discípulos por reino, depois passaria para as igrejas, porque ali já as igrejas já estavam assim abrangentes, as igrejas tinham os seus membros e já tinha uma rentabilidade muito grande em questão de dinheiro e todo mundo estava precisando de dinheiro ali, porque Israel estava sendo construído. E pelos profetas, o profeta não queria nenhum mal para Israel, não queria que Israel fosse uma cidade sendo construída, uma cidade normal, com equilíbrio, como todos os outros reinos, como todas as outras países ali sendo construída. Bom, então você vai ver aqui no livro de Atos essas revelativas, essas mudanças, né? O rotário recente do remanescente, as mudanças, né? Os italianos só batizavam quando era pequeno, depois começaram a batizar como um grande, ali já tinha a revelativa da igreja, das normatizações das coisas de que se vende, que seria ser, e até de formação de caráter. E a primeira discípula mulher também, para nós, é uma honra mesmo falar de Tabita, né? Que ela primeiro trabalhou para Cabu lá em Nínive, conseguiu o êxito e eles escolheram ela. Foi uma escolha, quem seria melhor? Não, o Cabu falou, nós temos uma melhor. Aí escolheu também a descendente de judeu, Tabita. Bom, ali todos estavam juntos, né? Até o próprio Jesus, fazendo essa narrativa de emoções mesmo que se passaria para as igrejas e que os dons espirituais, que eles todos teriam visões, como eu já tive visões, então que a gente ore para ter visões, que são coisas boas. Não são coisas. Então a gente tem que orar, pedir a Deus para que Deus mostre as sonhos e visões para a gente ser também visionário também. Que vocês sejam um visionário após a leitura bíblica para entender um pouco mais. Bom, eu continuo ainda lendo, vou parar por aqui, porque aí depois eu faço outro vídeo da outra parte de leitura, porque é expansivo, são muitas narrativas e histórias importantes. Então, quando eu faço esse vídeo, para poder pegar o prefácio bom, isso seria o prefácio ali das escrituras, daquilo que nós podemos entender de conversão. O que se entende de conversão, o que se entende de mudança, o que se entende de prosperidade, de coisas boas. Então, ali começa a narrativa dos apostolados.
E como os próprios apostolados de Damasco tiveram visões, né? Como que Deus tinha, ó, você vai aparecer aí, da onde? Tô vendo um homem chamado Deus, nossa Senhor. Então ele já sentia que Deus falava com ele, tanto com o profeta Ananias, e ali sabia que Saulo era um homem de confiança, um homem que podia estar com eles, que era realmente servo de Deus. Então, a história de Saulo Melo para a Itália foi uma revelativa muito grande. Tanto que Saulo Melo foi rei de toda a Itália, né? Que foi o prodígio, o filho magnânimo, o filho que César se declarou, nossa, meu filho é filho de Deus. Então, para nós, realmente, o apóstolo Saulo é um homem maravilhoso, como a gente vai ver aqui nos conteúdos bíblicos, no Testamento, que ele foi um incrível, um homem realmente muito maravilhoso.